Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus seja seu coração. Que alegria estar com você nessa live. Tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar o seu coração, vai falar com você. Eu creio que a palavra de Deus não volta vazia, antes cumpre o propósito pela qual foi liberada. E hoje você vai receber mais do Senhor. Você vai ter um dia muito abençoado, uma semana muito abençoada, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos continuar compartilhando esses princípios tão poderosos da palavra do Senhor, para que seu coração se aqueça com essas verdades espirituais e que você possa crescer na revelação, na graça e no poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco. Pai, nessa hora nós apenas voltamos o nosso coração, nosso espírito ao Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, na plena certeza que há poder quando nós oramos. Por isso, Pai, nós nos rendemos a Ti e voltamos nosso espírito, nosso coração ao Senhor, sabendo que o Senhor é bom, tem coisas boas para nós, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, diga amém. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos compartilhando essas histórias poderosas da palavra de Deus e trazendo com certeza princípios espirituais para as nossas vidas, não é verdade? Então nós chegamos no livro de Josué, é o livro da conquista, e especificamente hoje vamos compartilhar da passagem do Rio Jordão e a conquista de Jericó. Então nós vemos que o povo está diante ali do Rio Jordão e que eles estão diante desse desafio de passar a outro lado para começar a conquistar a terra prometida que Deus havia prometido para eles, né? Então, a Bíblia diz lá em Josué, capítulo 3, versículo 5. Diz Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu creio nisso, Deus vai fazer maravilhas na sua vida, em nome de Jesus. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que Deus, o Deus vivo, está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Aleluia. Então essa aqui é a história da passagem do povo de Israel pelo Rio Jordão. E o Jordão, na verdade, era a fronteira ali entre o deserto e a terra prometida. Então, chega momentos nas nossas vidas que nós estamos vivendo fronteira. É o momento em que nós estamos, aqui de um lado era o deserto, e do outro lado agora, então, é a terra abundante, é a terra prometida. Então Deus muitas vezes nos leva a esse lugar onde nós devemos sair do lugar do deserto e irmos então para o lugar da conquista. E o primeiro passo a ser enfrentado, com certeza, é o passo de fé, é atravessar o rio, é cruzar o rio. Ali eles estavam diante de um desafio, né? Por mais que fosse um rio, né? Não um mar como foi muito maior ali junto com Moisés, nós já vemos aqui que também havia um desafio muito grande, porque eles tinham que passar aquelas milhões de pessoas pelo rio. Mas deixa eu te dizer, diante das fronteiras que nós estamos,
prestes a conquistar aquilo que Deus tem para nós, eu vim aqui te dar uma palavra hoje. Não pare, não desista, continue crendo em o nome do Senhor Jesus. Continue tendo a postura de fé, porque eu sei que Deus vai te levar para o outro lado. E do outro lado, você vai começar a conquistar tudo aquilo que Deus tem para você. E aí então, nós vemos primeiramente Josué liberando uma palavra: santificai-vos, porque amanhã fareis maravilhas no meio de vós. Veja, tudo começa por meio da palavra. Sempre que nós estamos aqui estudando a palavra, nós estamos vendo que Deus, antes de fazer algo, Ele libera uma palavra. Antes dele cumprir algo, Ele libera então uma palavra. Antes de fazer com que o povo tome alguma atitude, uma decisão, Ele libera uma palavra. Então você deve estar sempre firmado numa palavra. E se Deus te deu uma palavra, ande por meio dessa palavra. Ande pela palavra que Deus te deu, para que você possa conquistar também tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, nós estamos aqui hoje liberando uma palavra para você. E eu estou dizendo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Veja, hoje a nossa santificação está em Cristo. Hoje nós somos santificados, separados nele. Para quê? Para que a gente possa também desfrutar da vida abundante que está nele. A Bíblia diz que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por que você pode crer então em coisas abundantes? Por que você pode crer que amanhã ou hoje mesmo Deus pode fazer maravilhas na sua vida? Simplesmente porque hoje você já é santificado pelo Senhor. Hoje você já está separado em nome do Senhor Jesus. Então a primeira coisa que Josué fez foi liberar uma palavra. Então quando nós pregamos a palavra aqui, você deve se apropriar da palavra de Deus. Amém? Então isso é que gera fé. Uma vez que gera fé, você pode atravessar o Rio Jordão. Você pode chegar então à terra prometida. Então tudo começa por meio de uma palavra. Por isso que você está fazendo aqui é a coisa mais importante da sua vida, que é ouvir a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então, uma vez que nós ouvimos, a fé é gerada. E uma vez que a fé é gerada, então milagres vão acontecer. Em nome de Jesus, eu profetizo que hoje mesmo você verá milagres. Eu quero declarar e profetizar também que essa semana você vai ver milagres. Em nome do Senhor Jesus, Deus tem uma vida abundante para você, para sua família, para sua esposa, seu marido, para os seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Essa é a fé que eu tenho e eu estou declarando isso na sua vida, em nome de Jesus. Depois que ele liberou uma palavra, então ele falou para que os sacerdotes pegassem a arca e levantassem a arca, e a arca pudesse ir adiante do povo. O que isso significa? A arca aponta, nós já vimos isso, aponta para a presença de Deus. Então, nós só vamos conquistar algo se a presença de Deus for à nossa frente. Então a conquista de promessas, a conquista de uma vida abundante, de tomar posse realmente dessa vida abundante, passa por levantarmos a arca, passa por valorizarmos a presença de Deus. Então quando nós valorizamos a presença, quando nós cremos que a presença de Deus vai à nossa frente, então nós podemos ver o extraordinário. A Bíblia diz, né? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Então veja, em qualquer batalha ou em qualquer tempo que você estiver vivendo, chame Jesus para ser parte da sua vida. Então com certeza vai dar certo. Ou seja, quem tem Jesus tem tudo. Não é uma música antiga, meus pais me ensinaram, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. A letra é assim. Então veja, quem tem Jesus tem tudo, não é? Então se você tem o Senhor indo à sua frente, então com certeza milagres vão acontecer. Se você valoriza a presença, então você vai perceber a vida abundante vindo até você. Moisés, ele entendeu isso, não é? Lá em Êxodo 33, 15, diz assim: então disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura por andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Ou seja, o que nos diferencia? É a presença.
É a presença de Deus. Nós carregamos a presença de Deus. Você carrega a presença de Deus. E essa presença vai à sua frente. Por que os sacerdotes tinham que levar a arca à frente do povo? Porque é a presença de Deus que vai nos dar a vitória. É o próprio Senhor que vai à nossa frente, abrindo portas, abrindo caminhos, para que você possa ser abençoado. Essa é a fé que nós temos. Então, quando nós colocamos o Senhor, quando nós colocamos a presença do Senhor em primeiro lugar, então pode ter certeza, milagres vão acontecer. E é interessante que quando essa arca então é levada até o Rio Jordão, quando eles pisam ali naquelas águas, então as águas foram cortadas, elas foram divididas, elas começaram a se amontoar e houve então uma divisão ali, e para que eles pudessem então tomar posse ou ir em direção à terra prometida, né? E aí nós vemos outro ponto aqui, que o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel. Veja, então aquela travessia era uma oportunidade de Deus levantar ou engrandecer a Josué. Por quê? Porque ele era um líder novo. Ele veio agora. Moisés morreu. Agora Josué foi levantado. E aí diante de Josué já há o primeiro desafio. O primeiro milagre precisa acontecer. Por quê? Porque quando Deus então traz milagres através de homens de Deus, mulheres de Deus, isso confirma a liderança deles. Então com certeza essa passagem pelo Rio Jordão também nos fala sobre esse levantar dessa liderança. Então você que está assumindo uma liderança, Deus vai permitir circunstâncias que vão, na verdade, confirmar que Deus te colocou ali naquela célula, que Deus te colocou naquela igreja, que Deus te colocou naquele lugar. Para quê? Para que você possa ser reconhecido diante de outros, que Deus de fato está com você. Então os milagres que acontecem na sua vida são, na verdade, para engrandecer o nome do Senhor, mas também para levantar aqueles que Deus está levantando. Então, se você nesses dias tem necessitado de milagres, você está à fronteira aí de um milagre, preste a realmente a conquistar algo da parte de Deus, saiba que Deus quer fazer, porque Deus quer confirmar a sua liderança, Deus quer confirmar aquilo que Ele quer fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Então, saiba de uma coisa, Deus quer que você cruze a fronteira. Talvez você está diante realmente de um novo desafio. Talvez você saiba que está próximo. Talvez você percebe no seu espírito que está próximo, que coisas estão para acontecer. Não é verdade? Mas saiba de uma coisa, Deus fará. É como aquela mulher que quando está prestes para dar à luz sente dores de parto, mas depois vem a alegria de receber ali aquela criança. Então eu tenho certeza que talvez nesses dias você tenha sofrido, talvez esses dias você tenha de estar diante de desafios muito grandes na sua vida. Eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, é porque o milagre está logo ali. Logo após você cruzar esse teste, né, de fé, esse Rio Jordão, com certeza você vai conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém e amém, aleluia. Eu quero dizer que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será o mesmo eternamente, e o que Ele falou, Ele vai cumprir, em nome do Senhor Jesus, amém? Então, o mesmo Deus que fez no passado, vai fazer também na sua vida, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é bom, Ele é um Deus fiel, amém? Então, nós chegamos na conquista de Jericó. Você sabe, o milagre acontece, eles passam, toda aquela multidão passa pelo Rio Jordão. A Bíblia diz que era um tempo de cheia, mas a água realmente foi parada por Deus mesmo, e eles passaram ali a seco, né? Pelo Rio Jordão, um milagre extraordinário, Deus já mostrando o que Ele estava para fazer ali na frente, já mostrando o seu poder mais uma vez para o povo, e assim como Ele foi com Moisés, que abriu o Mar Vermelho, Ele também estava sendo com Josué, abrindo o Rio Jordão. Então isso mostra o confirmar de Deus
está a liderança de Josué. Então não se preocupe, se Deus está te colocando numa nova posição de liderança, saiba que Ele também vai te capacitar para ver os milagres e as pessoas testificarão que você de fato foi levantado por Deus para aquela posição, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? A palavra de Deus é muito rica, poderosa, aleluia, um princípio espiritual muito poderoso, né? Então, chegamos na conquista de Jericó. E lá em Josué capítulo 5, versículo 13, diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse: que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então, veja, essa experiência de conquista de Josué é um exemplo para nós. E aqui nós vemos que Deus aparece como um príncipe do exército, né? Josué até pergunta: você é dos nossos ou você é um dos nossos adversários? E ele então diz: eu sou um dos príncipes do Senhor. E Josué adorou. Por que Josué adorou? Porque ele viu que na verdade era o próprio Deus. Deus estava ali. E a Bíblia diz que ele tinha acabado de chegar ali. O que isso nos mostra? Mostra um Deus que está conosco. Um Deus que luta as nossas guerras. Você não está sozinho. Você está lutando. Na verdade, Deus está lutando as suas guerras. Essa é a verdade. Porque se a gente for ver um pouco mais pra frente, vê que a guerra foi vencida porque de fato Deus lutou. Eles tiveram que dar voltas ali nas cidades. Na cidade de Jericó. E Deus deu a vitória. E Deus fez com que os muros, as muralhas caíssem. Então veja, você tem que entender que quando Deus te coloca diante do desafio, Deus te coloca diante de um momento de conquista de algo, saiba que Ele que vai à nossa frente. Ele é o Senhor dos exércitos. Davi entendeu isso. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espadas e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Ele sabia que quem estava com ele, na verdade, era o Senhor dos exércitos. Não é? Lá em Salmo 46, 7 diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Então, quero te dizer, o Deus dos exércitos está com você. Você está passando por lutas nesses dias? O Senhor dos exércitos está com você. Ele está com você para vencer a sua luta. Pastor, é grande demais, mas eu quero dizer, o exército do Senhor também é muito grande e é muito poderoso. Não sei qual o tamanho da sua luta, mas eu quero dizer que o tamanho do seu Deus é muito grande. Ele é o Senhor dos exércitos que vai te dar a vitória na sua vida conjugal, na sua vida ali ministerial, na sua vida financeira. Não importa a área que você está vivendo e passando por uma luta, eu sei que o Senhor luta as suas guerras e Ele vai vencer por você em nome do Senhor Jesus. E aí então nesse momento Deus pede para ele tirar as sandálias dos pés. Em outras palavras, coloque a planta dos seus pés nessa terra, porque eu vou te dar por herança. Você sabe, Deus quer que você saia em direção à vitória, saia em direção à conquista, que você plante a planta dos seus pés no lugar onde Deus tem para você. Sabe, passos de fé são muito importantes, tomadas realmente de decisões, debaixo da fé do Senhor é muito importante, em direção àquilo que Deus tem para você. Então Deus te chama para conquistar, mas Ele diz: não, eu vou na sua frente, eu vou conquistando e você vai se apropriando. Então hoje a nossa vitória, na verdade, já foi nos dada em Cristo Jesus, e hoje a nossa conquista é crer naquilo que Jesus já fez por nós. Então essa é a nossa fé, a fé para trazer as realidades do Espírito realmente a existência. Aquilo que já é verdade no mundo espiritual se torna então visível no nosso meio. Então Deus tem
coisas tremendas e maravilhosas para fazer na sua vida, na sua história. Se você crê, diga amém. Aleluia. E como foi a forma da vitória, né? Como que aconteceu? Lá em Josué capítulo 6, versículo 1 diz assim: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si, né? Então veja, estava essa cidade rigorosamente fechada. Havia muros muito grandes. Nesses muros tinha até casa, inclusive a casa de Raabe. Mas era uma cidade muito fortificada. Era impossível que Israel entrasse, então, naquela cidade. Então Deus apenas diz, olha, rodeia a cidade 7 vezes. Cada dia uma vez. Só que no 7º, 7 vezes. 7 voltas. Coisa mais estranha, né? Que coisa mais... talvez uma estratégia mais louca de guerra, não é verdade? Apenas ficar rodeando. Talvez eles não estavam entendendo nada, mas Deus estava mostrando algo, que nós estamos cercando e nós estamos prestes a conquistar. E na verdade a força não é nossa, a força é de Deus. E é interessante que a Bíblia faz questão de dar ênfase as 7 trombetas com chifres de carneiro. O que isso significa? E havia um som que deveria ser liberado no 7º dia, depois da 7ª volta, e então haveria um grito, e então as muralhas iriam cair. Mas o que significa então essas trombetas de chifre de carneiro? Nós sabemos que o Senhor é esse carneiro que morreu, para que houvesse então ali a trombeta de chifre, então o shofar. Então havia necessidade então do cordeiro ser morto. E o que isso nos mostra? Nos mostra que a nossa vitória está, na verdade, na nossa fé, na morte e ressurreição de Cristo. Quando nós tocamos a trombeta, quando nós tocamos o shofar, nós estamos anunciando que Cristo morreu, mas que Cristo não apenas morreu, mas que Cristo ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, Ele venceu por nós, então nós podemos conquistar tudo aquilo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Que poderoso isso! Aleluia! Você sabe por que você pode conquistar as bênçãos de Deus hoje? Não é porque você é bom, mas é porque, de fato, o Cordeiro morreu naquela cruz. O Carneiro morreu naquela cruz e Ele ressuscitou. E agora você pode crer no poder da morte e da ressurreição de Cristo. Então, todas as vezes que você declara o poder de Deus sobre aquela circunstância, você está dizendo que Cristo morreu e ressuscitou. E esse Cristo que morreu e ressuscitou, Ele nos dá tudo aquilo pela fé. Todas as suas promessas, a vida abundante é conquistada não por nós mesmos, nós apenas nos apropriamos. Nós dizemos que conquistamos, mas na verdade quem conquistou foi Cristo. Nós apenas anunciamos a sua morte e a sua ressurreição, e nós podemos então desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para nós, para nossa casa. Nesses dias são dias de nós lembrarmos o que Cristo fez na cruz, porque o que Cristo fez na cruz é o suficiente para crermos que de fato Deus já tem para nós uma vida abundante. Essa foi a primeira cidade. Deus fez questão de mostrar a conquista dessa cidade de uma forma tão diferente, para mostrar que a glória não é nossa, não é na nossa força, não é na nossa capacidade, é na força dele. Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele quem luta as suas guerras, é Ele quem luta as suas batalhas.
Eu não sei quais são elas hoje, mas eu quero dizer que o Senhor luta as suas guerras. Você não está sozinho. Talvez você fique pensando, mas como? Olha, talvez esse povo também não entendia. Como que Deus vai nos dar a vitória apenas rodeando uma cidade? Ou tocando depois umas trombetas? Mas na verdade eles estavam ali anunciando profeticamente que a vitória é somente pelo poder da morte e da ressurreição de Cristo. Em nome do Senhor Jesus, você crê nisso? Você pode dizer um amém? Você pode dizer aleluia? Você pode dizer, Senhor, eu creio nisso, eu creio na morte e na ressurreição, e eu creio no poder que há no nome do Senhor Jesus. Aleluia! Então, eu sei que tem muitas coisas que nós precisamos conquistar ainda. Eu tenho muitas coisas ainda a conquistar, mas não vai ser no meu braço. Eu apenas vou anunciar a morte e a ressurreição. Eu vou ver o poder de Deus operando de uma forma poderosa, apenas porque eu creio no que Cristo fez na cruz por mim. Aleluia, Ele morreu no meu lugar. Ele também ressuscitou, para que eu também pudesse morrer com Ele, ressuscitar com Ele e desfrutar de uma nova vida em Cristo Jesus. Se você crê, diga amém, aleluia. Deixa eu orar por você, deixa eu liberar palavras de fé, de esperança sobre a sua vida. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz por nós. E nós cremos hoje no poder da cruz, no poder da tua morte e da tua ressurreição. E porque o Senhor morreu na cruz, nós podemos ter a certeza, a fé, a convicção de que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor nos dá por herança. Nós apenas nos apropriamos, nós apenas tomamos posse. Deus tem tanta vida, tanta presença, tanta alegria, tanta paz disponível a nós. E nós apenas nos apropriamos, apenas dizemos que é para nós essa vida. Há tanta prosperidade, há tanta cura, há tantos milagres. E nós apenas dizemos sim, nós cremos no poder da ressurreição. Nós cremos no poder do teu sacrifício naquela cruz. Nós cremos que por causa da tua morte, nós podemos anunciar as boas novas. Nós podemos dizer no mundo espiritual que tudo que o Senhor tem para nós será feito com base na fé que temos no Senhor, na fé na sua morte e na sua ressurreição. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que os meus irmãos são cheios de fé, são cheios de milagre, são cheios de vitória. Eles vão viver um dia abençoado, um dia cheio do Espírito Santo, cheio da graça e cheio do favor do Senhor, em o nome do Senhor Jesus, porque é tempo de conquista, é tempo de avançarmos, é tempo de experimentarmos das coisas grandes que o Senhor tem para nós, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Quantos creem, digam amém. Aleluia! Glória a Deus. Deus tem coisas preciosas para fazer na sua vida. E sabe uma coisa? Deus já venceu por você. O Senhor dos Exércitos já está com você. Essa luta que você está enfrentando, Deus já venceu por você. Essa é a palavra que eu tenho de esperança para você. Essa é a palavra de fé que eu tenho para você. A vitória já te foi dada pelo sangue de Jesus. Pela sua morte e pela sua ressurreição. Apenas toque a trombeta. Anuncie. Declare que no nome de Jesus, milagres vão acontecer. Em nome de Jesus, portas vão se abrir. Em nome de Jesus, o extraordinário vai acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, estamos juntos. Que Deus possa te enriquecer mais e mais na palavra, no conhecimento e na revelação do Senhor. E nós vamos juntos, Gênesis e Apocalipse esse ano. Quero contar muito com você. Quero contar com a sua oração. Pela minha vida, pelo ministério, pela minha família. Em nome do Senhor Jesus. Sempre que lembrar de mim, né, estenda as suas mãos e abençoe. Porque eu creio no poder da igreja. Eu creio no poder da oração. Né? Que você possa apenas dizer, Senhor, abençoe o pastor Marcos em nome do Senhor Jesus. Isso tem valor espiritual. E eu recebo. E eu recebo. Que Deus também me dê graça para continuar escrevendo, né? E dando esse material também para vocês,
né? Para que vocês também possam ler, né? E eu tenho certeza que vai ser uma riqueza espiritual que você vai ter, né? Em forma de livros. Não apenas ouvindo aqui, como você tem feito, mas também em forma de livros. Em nome do Senhor Jesus, estamos completando hoje aí esse terceiro livro para a glória do Senhor, né? E vamos que vamos, faltam apenas 9. Deus é bom, Deus vai nos dar graça para irmos até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu recebo cada oração aqui, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, irmãos. Que Deus possa enriquecê-los, abençoá-los e dar a vocês um dia de vitória, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço a todos, amo vocês.